Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite feito pela organização do terceiro colóquio em fitopatologia tropical. Quero dizer que é uma honra estar aqui participando e partilhando um pouco do que a gente tem feito da Universidade Federal Rural do Semiárido. A minha palestra será a biotecnologia aplicada ao melhoramento genético de plantas a patógenos. Eu apresentarei o seguinte conteúdo: introdução, conceitos, melhoramento genético para obtenção de cultivares resistentes, variabilidade patogênica, técnicas biotecnológicas aplicadas no fitomelhoramento, onde eu vou comentar rapidamente sobre marcadores moleculares, engenharia genética, cultura de tecidos e a metodologia de edição gênica CRISPR-Cas. E, por fim, considerações finais. Bom, uma planta ou uma cultura está submetida a diversos estresses, sejam bióticos ou abióticos. Os estresses abióticos mais comuns estão relacionados à salinidade, temperatura, à seca, à deficiência em algum elemento, como fósforo, como potássio. Os estresses bióticos estão relacionados a pragas e patógenos. Dentre os patógenos, temos patógenos de diversas naturezas: fungos, bactérias, vírus, nematóides e assim por diante. Esses estresses, sejam bióticos ou abióticos, interferem diretamente na produtividade das culturas, interferem também na qualidade das culturas. Nessa apresentação, nós vamos voltar os olhos para os estresses bióticos relacionados aos patógenos. Bom, uma cultivar, ela precisa ter alta produtividade e qualidade do produto. Porém, devido aos estresses bióticos, principalmente aqueles relacionados à fitopatologia, as cultivares também têm que ter resistência genética. Existem muitos exemplos mundiais e também nacionais sobre o impacto de doenças, o impacto de patógenos sobre muitas culturas. Talvez o exemplo mais clássico ocorreu na Irlanda com a requeima da batata. Porém, outros exemplos podem ser citados, como a ferrugem asiática da soja, a vassoura de bruxa no Brasil e, particularmente com que eu trabalho, a Acidovora xavena, a bactéria causadora da mancha aquosa no meloeiro. Todos esses estresses bióticos reduzem a produtividade e reduzem a qualidade do produto, interferindo diretamente na atividade econômica. Uma maneira de mitigar ou resolver esses problemas é através do uso do melhoramento genético. O melhoramento genético se constitui em um dos controles disponíveis que permite a obtenção de cultivares resistentes. Quais as vantagens do melhoramento genético? Facilidade de uso pelo produtor, complementação com outros métodos, ele não é exclusivo, ele pode ser usado com outros métodos. Segurança ambiental, no sentido que você pode reduzir a aplicação de produtos de controle a determinado patógeno. E redução dos custos com a redução desses próprios produtos.
todas essas vantagens são inerentes ao melhoramento genético, e é por isso que esse método é usado pelos pesquisadores, é muito usado pelos produtores. Bom, mas o que é o melhoramento genético? O melhoramento genético é a arte e a ciência da melhoria genética das plantas. Esse conceito é de um melhorista clássico consagrado chamado Walter Fair. Outro conceito de melhoramento genético, que foi descrito por Aloysio Borém, é que o melhoramento é a arte e a ciência que visam a modificação genética das plantas para torná-las úteis ao homem. Então, basicamente, o melhoramento genético é a mudança, alteração de frequências alélicas de determinadas culturas para promover uma melhoria da planta, da cultura, em benefício da sociedade, em benefício do homem. E biotecnologia? Então, segundo a Convenção de Biodiversidade 92, a biotecnologia é definida pela Organização das Nações Unidas como qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. No contexto do melhoramento genético, biotecnologia corresponde a essas técnicas em benefício da obtenção de cultivares melhoradas. Nesse slide, eu tenho o impacto da biotecnologia de um modo geral para a ciência. Então, a biotecnologia, ela tem permitido a redução de pesticidas em 37%, aumento da produtividade em 22% e aumento da lucratividade na produção em 68%. Do ponto de vista mais específico do melhoramento visando plantas resistentes, nesse gráfico aqui eu tenho dados de 2010 a 2019 em relação ao crescimento percentual de artigos científicos publicados envolvendo biotecnologia relacionados à fitopatologia, relacionados, na verdade, ao melhoramento genético visando resistência a patógenos. Então, veja que essa área aqui em vermelho, ela tem crescido nos últimos 10 anos. Bom, então, o que seria um cultivar ou uma cultivar resistente? O cultivar resistente é aquela que é capaz de inibir e ou reduzir a reprodução do patógeno. Nesse slide aqui, eu tenho exemplos em melão, que é a cultura que eu tenho trabalhado, de materiais de genótipos resistentes, por exemplo, a macrofamina em frutos. E aqui eu tenho uma planta, um fruto resistente e um fruto suscetível. Aqui no centro eu tenho oídio, uma planta, uma folha de uma cultivar resistente e de uma cultivar susceptível. E à direita eu tenho macrofamina no caule, tenho uma planta resistente e uma planta susceptível. Bom, quais os tipos de resistências possíveis? Eu tenho uma resistência qualitativa e tenho uma resistência quantitativa. A resistência qualitativa, também às vezes denominada de resistência vertical, ela é promovida por genes maiores, porque tem um efeito maior sobre o fenótipo. Ela
proporciona menor duração de resistência. O efeito epidemiológico clássico de uma resistência qualitativa é a redução do inóculo inicial. E o tempo de melhoramento para obter um cultivar resistente geralmente é curto, quando comparado à resistência quantitativa horizontal, que é proporcionada por genes de efeitos menores, tem uma maior duração. O efeito epidemiológico é redução da taxa de doença e o tempo de melhoramento é longo. Importante dizer que a resistência vertical, ela é relacionada à raça específica, ou seja, um cultivar com resistência vertical tem resistência a determinadas raças de um patógeno. Enquanto que um cultivar com resistência horizontal, ela mantém essa resistência a todas as raças do patógeno. Quais as etapas de um programa para obter cultivares resistentes? Eu elenquei aqui 4 do ponto de vista didático para simplificar. Então, a primeira etapa é identificar fontes de resistência no germoplasma disponível. Segunda etapa, estudar a herança da resistência. Uma vez você identifica um material resistente, é importante que você estude a herança para que você promova a seleção posteriormente. Que é a terceira etapa, a introgressão de alelos ou a seleção via seleção recorrente. E quarto, avaliação das cultivares resistentes em ensaios multiambientes, em ensaios em locais que representem a região de interesse do melhorista. Então, vamos considerar cada um deles. Primeiro, identificar fontes de resistência. As fontes de resistência podem estar no germoplasma da própria cultura, em variedades crioulas ou em cultivares comerciais, e pode também estar relacionado a espécies próximas. E aí eu vou falar um pouco mais na frente a importância da biotecnologia do ponto de vista de cultura de tecido para promover esse cruzamento interespecífico. Eu trabalho com melão e tenho alguns exemplos de um trabalho publicado aqui em 2017, onde nós obtivemos identificamos fontes de resistência a oídio. O oídio no melão é causado pelo fungo chamado Podocera shanti. Então, nós identificamos 4 fontes de resistência no germoplasma do próprio melão. Uma vez identificada a fonte de resistência, é importante que seja estudada a herança dessa resistência. E a herança dessa resistência é feita em estudos de geração. Geralmente, nós utilizamos 6 gerações. Os pais, contrastantes, resistente susceptível, a F1 oriunda desse pai, desse cruzamento, a F2 oriunda da autofecundação de F1 e os retocruzamentos com o pai resistente e com o pai susceptível. Com essas populações, não necessariamente todas, mas geralmente com essas populações, nós fazemos um estudo para saber a herança da resistência em um determinado germoplasma. Aqui eu tenho um exemplo de um orientando meu, que ele estudou a herança da resistência em uma planta, um PI 41, 47 e 23, de melão resistente, que foi cruzado com um cultivar Goldex, que é um cultivar com background amarelo, extremamente cultivado no polo agrícola Mossoró-Açu, maior polo produtor de melão, e nós fizemos o estudo e identificamos que a herança é do tipo monogênica dominante, que é uma situação muito simples, porque permite a introgressão de alelos via retocruzamento. Bom, uma vez estudado a herança, ela pode ser simples, como eu acabei de mostrar,
E aí eu posso utilizar o retocruzamento para a introgressão dos alelos que conferem a resistência, ou pode ter uma herança do tipo complexa, poligênica. E nesse caso, o mais indicado é que se use a seleção recorrente para que, ao longo de ciclos de seleção recorrente, nós possamos ir aumentando a frequência de alelos favoráveis, aumentando a frequência de alelos que condicionam a resistência. Então, esses são os dois caminhos, digamos, clássicos para se promover a introgressão ou a seleção de plantas resistentes. Uma vez obtido os materiais resistentes, é preciso que eles sejam avaliados em vários locais, em 2 ou mais anos. No caso do melão, a gente utiliza 3 anos. Em ensaios com repetição em blocos casualizados. E, claro, que seja avaliado em campo a resistência desses novos materiais. E, claro, também que seja avaliada a qualidade e a produtividade desses cultivares. É importante que a planta tenha resistência, mas é importante também que ela seja produtiva e que o produto seja, digamos, o preferido pelo mercado consumidor. Então, tudo isso é envolvido no melhoramento genético para a resistência de plantas a determinados patógenos. Aqui é um exemplo do que nós fazemos com o melão. Nós, uma vez obtidos cultivares, nós avaliamos em 4 locais, às vezes até em mais locais, representativos da região e onde a cultivar ou os cultivares de melão são plantados. Avaliamos em blocos casalizados, geralmente 3 blocos, às vezes com 4 blocos, depende da quantidade de sementes. E a parcela, geralmente são 10 a 20 plantas, também dependendo do número de sementes. Com esse tipo de estudo, nós conseguimos identificar os materiais mais produtivos, de melhor qualidade, mais resistentes e com maior estabilidade fenotípica. Bom, um ponto muito importante é a variabilidade patogênica, a variabilidade da população do patógeno. Geralmente, as populações são formadas por raças e é preciso que essas raças sejam identificadas via cultivares diferenciadores. No caso do melão, nós também conduzimos esses trabalhos para identificar raças de oídio resistentes. E uma coisa muito importante, já que estamos enfocando a biotecnologia, é que nós podemos utilizar marcadores moleculares para auxiliar nessa identificação de raças. Hoje a genômica é importante porque usa marcadores como SNP e outros marcadores também para identificar a própria espécie. Até para publicar hoje precisamos ter essas informações moleculares como é exigido pelas revistas. Bom, aqui um exemplo de um trabalho de uma orientanda de doutorado, onde ela usou várias diferenciadoras e alguns isolados coletados nas regiões produtoras de melão. E ela conseguiu identificar 4 raças, 3 raças já identificadas na literatura e uma raça chamada BR05, que é uma nova raça que ainda não tinha sido catalogada na literatura. Então, é importante que o melhorista atente para essa variabilidade da população do patógeno. Bom, e as técnicas biotecnológicas aplicadas no fitomelhoramento? Bom, a primeira que nós vamos abordar, que é aquela que eu tenho trabalhado mais, são os marcadores moleculares. O marcador, a definição de marcador, o marcador genético é qualquer diferença fenotípica controlada geneticamente capaz de caracterizar e diferenciar um indivíduo. Aqui é uma foto de
marcadores RAPD, nós utilizamos em melão, em um estudo com mildio. Bom, um marcador genético ideal é aquele que é polimórfico, que é codominante, ou seja, que é capaz de identificar ou distinguir o heterozigoto dos homozigotos, não epistático, neutro e pouco influenciado pelo ambiente. Os marcadores mais utilizados ao longo da literatura são o RFLP, um dos primeiros, baseados em sondas, o RAPD, o AFLP e o SSR, todos baseados em PCR, o ISSR e, mais atualmente, os marcadores SNPs, que têm sido muito utilizados, inclusive nós temos conduzido trabalhos com marcadores SNPs. Bom, para que servem os marcadores? Qual a utilidade dessa ferramenta biotecnológica? Primeiro, a mapeação, né? A formação de mapas de ligação com marcadores. Esse trabalho começou com marcadores, digamos, fenotípicos, e hoje os trabalhos têm enfatizado os marcadores moleculares. E temos mapas muito saturados. Temos informações, inclusive, no Melão, um trabalho de 2011, com vários tipos de marcadores, que eu já coloquei aqui. Bom, uma outra função ou uso dos marcadores é a identificação de marcadores ligados a genes de resistência. Seja genes relacionados à herança simples, como eu falei, seja genes relacionados a QTLs, ou seja, locos que controlam características quantitativas. Existem populações para fazer esses trabalhos de mapeamento. As principais populações envolvem o retocruzamento, a F2, os duplo-haploides, e esses duplo-haploides aqui são muito importantes, eu vou falar daqui a pouco, são obtidos por cultura de tecido. E também as linhagens recombinantes. Então, essas são as populações mais comuns para o estudo de mapeamento de genes relacionados à resistência, né? Marcadores ligados a genes de resistência. Nós fizemos um trabalho, aqui também de uma tese de doutorado de um estudante, onde cruzamos a cultivar Vedranté, uma cultivar francesa, com dois materiais resistentes, um da Índia e um obtido aqui no Rio Grande do Norte, identificado na região de Mossoró. Obtivemos as populações F2 de retocruzamento. Avaliamos fenotipicamente as populações F2 e de retocruzamento para o oídio. Aqui a escala que nós utilizamos, de 1 a 4. E identificamos, para o primeiro cruzamento, Vedranté AM55A, dois marcadores moleculares, SNP. E para o segundo cruzamento, nos grupos de ligação 5 e 9, identificamos também dois marcadores. Esses marcadores, nós hoje estamos tentando condensar mais marcadores SNPs próximos para promover a seleção assistida, que seria uma outra utilização dos marcadores moleculares, que é o tema desse próximo slide. A seleção assistida é uma forma de seleção indireta, onde uma característica de interesse é selecionada com base em um marcador molecular ligado a um gene de interesse. E o princípio é muito simples. O princípio é a ligação gênica ou desequilíbrio de ligação entre os marcadores e os locos envolvidos na herança.
Do ponto de vista estatístico, o princípio é o quê? É covariância, correlação. A seleção assistida é um processo que auxilia ou pode auxiliar a seleção, tornando mais eficiente, eficaz, confiável e de baixo custo. Em alguns casos é até interessante, por quê? Porque a multiplicação do fungo não é tão simples, ou a própria formação de esporos também não é tão simples. Então, nesses casos, a seleção assistida são mais interessantes. Aqui um exemplo de seleção assistida muito comum no reto cruzamento. Como eu falei, o reto cruzamento, eu vou fazer a introgressão de um alelo de interesse em um pai doador no genoma, no background do pai recorrente. A cada reto cruzamento, eu vou recuperando o genoma do pai recorrente, mas selecionando plantas resistentes, ou seja, plantas que têm um alelo que confere a resistência. Nesse método, o uso de marcadores moleculares é muito importante. Por quê? Porque reduz o número de gerações. Reduz o número de gerações e, evidentemente, reduz o tempo para obter o material resistente. Nós temos feito isso também para obter linhagens resistentes a o fungo podocerachante causador do oídio e melão. Um outro uso dos marcadores é na piramidação de genes. Piramidar genes é você obter uma planta com vários alelos que conferem resistência, geralmente, a várias raças. Então, nessa figura, nós temos aqui o cruzamento de uma planta que tem o alelo de resistência de interesse com um background susceptível, gerando uma planta resistente. Aqui um segundo cruzamento de uma planta com alelo de interesse 2, em amarelo, com background de comercial, obtendo essa planta também resistente. E aqui um terceiro alelo de interesse, que confere resistência a uma determinada raça, cruzado com o background comercial, gerando essa planta. Posteriormente, eu faço cruzamento de plantas distintas que têm os alelos de interesse e faço a seleção da planta com os dois alelos, no caso aqui, o alelo que está sendo descrito pela cor azul e aqui pela cor amarela. E, após isso, faço um novo cruzamento com essa planta que tem resistência, esse alelo aqui descrito em vermelho, o alelo 3, e obtenho uma planta com os 3 alelos de interesse. Então, vejam que a piramidação envolve uma série de cruzamentos direcionados para obter uma planta que contenha todos os alelos de interesse. O uso de marcador molecular também é muito importante nessa situação. Por quê? Porque em muitos casos é impossível fazer a fenotipagem para resistência envolvendo várias raças. E aí a utilização dos marcadores moleculares pode acelerar ou facilitar esse processo. Não é tão simples, mas é possível, desde que eu tenha marcas relacionadas ou estreitamente relacionadas a esses alelos de interesse. E um terceiro uso, e hoje tem crescido muito os artigos científicos relacionados a esse tema, é o uso da seleção genômica ampla para obter ou selecionar materiais existentes. A seleção genômica ampla, ela consiste na predição simultânea dos efeitos genéticos de grande número de marcadores genéticos dispersos em todo o genoma de um organismo, de forma a capturar os efeitos de todos os alelos
de pequenos e grandes efeitos e explicar parte da variação genética do caráter quantitativo. Então, basicamente, nós utilizamos uma série de informações com marcadores, de milhares de marcadores. Hoje, os mais utilizados são os marcadores SNPs, devido, primeiro, à redução dos custos de sequenciamento e a facilidade desse sequenciamento. Nós temos desenvolvido um trabalho também inicial com seleção genômica com a Universidade Politécnica de Valência. Esse trabalho também envolve oídio, envolve melhoramento visando plantas de melão ou cultivares de melão resistentes a raças de Podocera chante, agente causal do oídio. Basicamente, nós temos na seleção genômica uma população de treinamento. Nessa população de treinamento, nós fazemos a fenotipagem e a genotipagem, e após tratamento estatístico, geralmente via modelos mistos, nós selecionamos um modelo que será aplicado a uma população de melhoramento. E essa população agora não precisa mais ser fenotipada. Com as informações obtidas na população de treinamento, seja fenotípica, seja genotípica, nós conseguimos promover a seleção genômica ampla. Outra técnica biotecnológica de interesse e muito utilizada, foi muito polêmica no passado, hoje nem tanto, é a engenharia genética. A engenharia genética permite a obtenção de cultivares com novas características que não seriam possíveis por métodos convencionais de melhoramento, e ou com o uso do próprio germoplasma da cultura que nós estamos trabalhando. A engenharia genética permite a obtenção de transgênicos. A engenharia genética foi um grande avanço para a ciência, porque permitiu que eu tomasse um DNA de uma determinada espécie e utilizasse em uma segunda espécie. Ela quebrou essas barreiras entre as espécies. Para a obtenção de plantas existentes, existem os métodos indiretos, que geralmente utilizam bactérias, agrobactérias, tumefaciens ou exógenes. A mais utilizada é a tumefaciens. E o método indireto, que é o método da biobalística, que consiste basicamente em introduzir o DNA de interesse por bombardeamento de partículas de tungstênio ou ouro que tem o DNA de interesse. Um outro uso das técnicas biotecnológicas muito importantes é a cultura de tecidos, que consiste na manutenção, propagação, regeneração de certas partes da planta em um ambiente livre de micro-organismos em condições controladas, in vitro, utilizando elementos essenciais, como hormônios, como vitaminas e outras substâncias. A cultura de tecido é baseada no princípio da totipotência, onde uma célula poderá originar um novo organismo. Esse princípio foi concebido pelo pesquisador Haberland em 1902, século passado. A aplicação de culturas de tecidos mais utilizadas no melhoramento é para cruzamento interespecíficos, resgate de embriões e cultivos de protoplasmas, o uso de duplo-haploides, limpeza clonal, engenharia genética. Veja que a engenharia genética, ela depende da cultura de tecidos, porque não adianta você incorporar o DNA de interesse no genoma, no background que você quer, mas você não ser capaz de regenerar a planta. Então, a cultura de tecido é muito importante. E aqui eu menciono essa primeira, que é o cruzamento interespecífico. Em muitas situações, não é possível
obter o cruzamento interespecífico. Lançamos mão do resgate de embriões ou do cultivo de protoplastos. Não é uma técnica tão simples do ponto de vista de resultados, mas existem trabalhos na literatura mostrando que é possível fazer isso, inclusive com o meloeiro. O uso de duplaploides permite, de certa forma, a redução do tempo de melhoramento, porque com duplaploides eu posso obter rapidamente linhagens recombinantes. Posso obter rapidamente linhagens para se promover a seleção. No melão e em outros cultivos como milho, tomate, cápsicos, tem sido utilizado o duplaploides. É um caminho, como eu falei, para reduzir o tempo de obtenção dos materiais existentes. E é um caminho também para fazer estudos de genética básicas, genéticas envolvendo QTLs. A limpeza clonal é feita com culturas como o alho, como a batata, para retirar ou para limpar os cultivares de vírus e bactérias. Isso é possível porque a multiplicação celular em determinados tecidos meristemáticos é mais rápida do que a própria multiplicação desses patógenos. E a engenharia genética, como eu falei, ela é beneficiada pela cultura de tecidos, porque é necessário a regeneração das plantas. E o que tem sido mais moderno é a edição gênica. E o sistema CRISPR-Cas tem sido muito utilizado. Essa foi descoberta por pesquisadores japoneses, essa técnica. Na verdade, esse loco em uma bactéria foi descoberto por pesquisadores japoneses e basicamente são sequências repetidas e sequências espaçadoras intercalares. Em 2002, foi denominado CRISP, que em português é repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interpassadas. Essa técnica tem um grande potencial, porque permite a edição gênica e tem sido utilizada, como a gente vai ver em um próximo slide. O sistema CRISPR é utilizado como defesa de procariotos contra a invasão de elementos genéticos móveis e indesejáveis, como vírus, plasmídios e transposons. Portanto, é um sistema já na natureza. O mecanismo de defesa compreende as fases de adaptação, biogênese, cRNA e ação contra o invasor. Basicamente, a bactéria, ela reconhece quando ela é infectada, por exemplo, por um vírus. Ela reconhece o material genético do vírus. O genes Cas permite a produção de enzimas para aquisição e isso permite que a bactéria fique imunizada contra o invasor. Então, é assim que funciona o sistema CRISP. Aqui alguns exemplos do uso do sistema CRISP, especificamente o sistema CRISPR-Cas09, em alguns patossistemas. Então, veja que são vários hospedeiros e vários tipos de patógenos, bactérias, vírus. E isso após 30 anos. A tecnologia CRISPR-Cas tem basicamente 30 anos e tem crescido muito em todas as áreas do conhecimento humano. Evidentemente, no melhoramento de plantas também.
Por fim, algumas considerações finais. Primeiro, veja, o melhoramento genético, ele, com o processo do homem de selecionar as plantas de interesse, permitiu a formação das cidades, funcionou primeiramente como arte, depois funcionou como ciência, com os conceitos do mendelismo, com os conceitos da, de evolução, né, de Harding, de Fischer e de Haldane e de Wright. Depois, com o avanço das técnicas biotecnológicas, foi possível obter cultivares cada vez mais produtivas. E hoje, com o aumento populacional, o desafio é produzir mais alimentos. E aí, a biotecnologia, ela vai continuar cada vez mais sendo fundamental para a obtenção de plantas com resistência a patógenos. Então, nós vamos precisar dessas técnicas, de novas técnicas, aperfeiçoar as já existentes, para tentar obter, em um espaço de tempo menor, com mais eficiência, com menor redução de custos, materiais produtivos, de alta qualidade e resistente aos principais patógenos. Por fim, eu agradeço pela atenção e fico disponível para questionamentos a respeito do tema da minha palestra. Muito obrigado a todas.